Boa noite, meus irmãos. Que alegria poder estar aqui com vocês hoje, fazendo parte desse encontro tão especial de casais, o Rei do Casamento, nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Jefferson, como o Fábio apresentou aqui. Eu sou casado com a Thaís, a mulher mais bonita desse encontro hoje. Eu sei que você vai discordar, mas sem dúvida alguma é alguém muito importante e especial. E pela graça de Deus, Ele me uniu a essa mulher. Nós temos 2 filhos, nós somos pais de 2 anões, disfarçados de criança. A Clara, ela tem 5 anos, e o Arthur, 2 aninhos. Nós agradecemos muito a Deus pela vida dessas crianças que têm tanto nos ensinado a servir Jesus de uma forma melhor. Meu propósito com vocês hoje, e ao longo desses dias que nós estaremos aqui, é desafiar vocês a olhar para essa realidade que vocês construíram juntos como casal, a partir da perspectiva bíblica. A verdade é que nós vivemos em uma cultura, meus irmãos, que idealiza muito o amor, o casamento, é romantizado. E nessa cultura, ao mesmo tempo em que ela romantiza o amor e o casamento, ao mesmo tempo ela banaliza os votos, ela ignora o compromisso, e por conta disso casar virou um evento, amar virou uma performance e permanecer virou uma exceção. Muitos entram no casamento esperando um amor sem falhas, um amor iludido. Muitos entram num casamento esperando que não haverão ruídos, mas quando se casam descobrem ao longo do tempo que essa comunicação ela tem muitos ruídos, é um crescimento com dor, é isso que a gente pode esperar. Cedo ou tarde, casais novos vão descobrir que o casamento traz frustração, traz às vezes algumas lágrimas, algumas feridas, algumas dores, traz solidão, traz cansaço, traz feridas que ninguém contou no início que viriam. E aí a pergunta que fica é como nós lidamos com essas coisas. Como a gente espera que o casamento vai ser e, na verdade, como ele se desenvolve. Ao longo desses encontros, eu vou falar com vocês sobre 4 sermões e nós vamos olhar sobre o propósito do casamento, para que o casamento existe. Qual é a finalidade dele? Qual é o segredo do casamento? Que nós casamos e acreditamos em outras coisas, mas qual é o verdadeiro segredo do casamento? O poder para o casamento e a esperança do casamento. Espero que você, pela graça de Deus, tenha paciência comigo, para que a gente possa conseguir caminhar ao longo desses 4 sermões. Hoje, então, eu quero abrir essa sequência, essa série que a gente vai fazer aqui, pedindo para que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 2, e nós vamos falar então sobre o propósito do casamento. No capítulo 2, versículo de número 18, e nós vamos ler até o versículo de número 25. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 2, versículo de número 18, até o versículo de número 25. Diz assim o texto sagrado, eu vou ler, você acompanha comigo e depois você, por favor, permaneça com a sua Bíblia aberta comigo para que a gente possa acompanhar ao longo do sermão o texto. Diz assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem
alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor então fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. E esta é a palavra de Deus. Curve sua cabeça, eu quero orar com você. Deus bendito, é no nome do teu Filho Jesus que nós estamos reunidos essa noite aqui. Eu agradeço ao Senhor pela vida desta igreja que tão carinhosamente pensou em todos os detalhes desse evento e reuniu todas essas pessoas essa noite aqui para que possam se submeter à tua palavra, entendendo como as relações que eles vivem se constroem, se transformam, se sujeitam à tua palavra. Que a tua palavra encontre em nossos corações um terreno fértil e que ela produza frutos para a glória do teu santo e precioso nome. E quando sairmos daqui, que o Senhor Jesus seja visto por meio do nosso casamento, que famílias sejam restauradas, que casamentos sejam restaurados. É assim que oramos, em teu nome, ó Cristo. Amém. Antes de eu começar, eu queria sugerir para você uma recomendação de leitura. Eu sei que quando você chegou no seu quarto, tinha um livro maravilhoso do Andrés Kostenberg, mas eu gostaria de incentivar essas outras leituras para você também. São livros que, como diria um professor que eu tive, você não pode passar dessa vida sem ler. Então, eu quero começar por esse aqui, do pastor Timothy Keller, O Significado do Casamento, um livro precioso que ele e sua esposa Kate escreveram, e você encontrará fundamentos preciosos para o seu casamento à luz da palavra de Deus. O segundo livro é esse do pastor Russell Moore, A Família em Meio à Tormenta. Esse livro é uma preciosidade, então esforce-se para que você consiga lê-lo, como o casamento e o lar são redefinidos, redimidos a partir da palavra de Deus no meio do caos, no meio da tormenta. O terceiro livro, do pastor Paul Tripp, O que você esperava, e essa pergunta não é para te constranger, essa pergunta é uma pergunta para que você se sinta desafiado a entender o seu casamento pela perspectiva, não que a sociedade diz, mas pela perspectiva da palavra de Deus. E por fim, este livro maravilhoso do pastor David Harvey, Quando Pecadores Dizem Sim. Ok? Fica aqui as minhas recomendações, depois a gente pode apresentá-la aqui novamente para você poder tomar nota. Dito isso, o casamento, meus irmãos, ele é glorioso. Porém, se você já é casado há algum tempo, por menos tempo que seja, você já descobriu que ele também é difícil, muito difícil. Ele é força e alegria ardente, mas ele também envolve sangue, envolve suor, envolve algumas lágrimas, algumas derrotas humilhantes e algumas vitórias que são exaustivas, que quando termina aquele debate, aquela conversa, você não percebe se de fato você conseguiu mostrar para o outro o que você queria dizer, ou se vocês dois não chegaram a nenhuma conclusão a respeito daquilo que começaram conversando. Embora o casamento seja muitas coisas, ele está longe de ser apenas um sentimentalismo. Ele é um grande desafio para todos aqueles que estão casados. E eu não conheço nenhum casamento com mais de algumas semanas que possa ser descrito como um conto de fadas. Sem dúvida alguma, ele não é. Às vezes, depois de um dia longo e difícil, tentando entender um ao outro,
o casal cai exausto na cama ou no sofá, sem outra coisa a fazer senão dar um grande suspiro, pensando consigo como que será lidar com isso, como vai ser resolver essa situação, e às vezes até se perguntando: eu não sei como vou resolver essa situação, eu não sei mais o que fazer para que ele me entenda, para que ela me entenda. A verdade é que eu não aguento mais falar sobre isso, explicar essa situação. Há ocasiões em que o casamento parece um verdadeiro enigma, sem solução alguma, um labirinto em que os dois estão tentando encontrar a saída, mas sentem-se perdidos. Não é falta de amor, não é falta de carinho, às vezes é a dificuldade de compreender um ou outro. Mas apesar de tudo isso, não há um relacionamento humano mais magnífico e mais importante do que o casamento. Não há nenhuma relação debaixo dos céus humana que seja mais magnífica e mais preciosa do que a união de um homem e de uma mulher. De acordo com o relato bíblico que nós lemos aqui essa noite, Gênesis capítulo 2, versículo 18, foi o próprio Deus quem celebrou a primeira cerimônia de casamento, unindo um homem a uma mulher. Portanto, esse relacionamento, que esse texto proclama, ele mostra para a gente que depois do relacionamento que eu e você temos com Deus, o casamento é a relação humana mais importante. E é por isso que conhecer e amar o cônjuge também é difícil e penoso, porque nessa relação magnífica que nós temos, a gente vai descobrir ao longo desses sermões que esse homem e essa mulher que nós nos casamos é um pecador, salvo pela graça de Deus. Mas ao mesmo tempo a gente vai descobrir no meio desse processo que a visão bíblica do casamento mostra para mim e para você que há uma certa maravilha nele, que ele é gratificante, e que por isso eu e você precisamos resgatar não as vozes desse mundo que clamam pela nossa fidelidade, dizendo para nós o que é casamento, mas dizendo para nós, a partir do relato bíblico, o que é de fato aquilo que esse autor do casamento, que fez a primeira cerimônia de casamento, tem para nos ensinar a respeito dele. Ele tem o manual necessário para resgatar tudo aquilo que eu e você, ao longo da nossa relação, já não compreendemos mais, já nos desgastamos. Para você ter uma ideia, segundo o IBGE, em 2022, o nosso país registrou 970 mil casamentos. Em 2022, portanto, 970 mil pessoas se casaram. No entanto, o nosso país registrou 420 mil divórcios. 420 mil famílias se divorciaram. Ou seja, isso representa 43% do número daqueles que se casaram. Em 2023, no ano seguinte, nós aumentamos o número de divórcios e diminuímos o número de casamento. Se em 2022 nós tivemos 970 mil famílias, em 2023 nós tivemos 940 mil famílias. 940 mil famílias, 940 mil casamentos, e aí aumentou o número de divórcios. 47%, 440.827 divórcios aconteceram no nosso país. E tudo isso, meus irmãos, num cenário pós-pandemia, que deveria nos levar a valorizar ainda mais os relacionamentos. Nós ficamos afastados de tudo e se aproximamos daquela pessoa que nós nos casamos, a pessoa com quem nós demos o nosso voto de viver até que a morte nos separe, aquela pessoa que a gente ama, que a gente tem carinho, respeito, fidelidade a ela. Mas quando parece que as coisas deveriam nos aproximar, parece que elas nos distanciaram mais. E aquilo que deveria, então, nos unir, fragmentou as relações. Esses dados expressam, então, uma crescente desconfiança
e um pessimismo sobre o casamento. Quando a gente conversa com os mais jovens das nossas igrejas, ou em qualquer contexto, no trabalho, na faculdade, no seminário, sobre o casamento, muitos não têm esperança sobre o casamento. O que eles falam é que eles não veem uma alternativa saudável no casamento. Então eles só encontram duas opções: ou ficarmos solteiros e solitários, ou casados e infelizes. Porque quando eles olham para a estatística do casamento, eles não veem nenhuma esperança. Quase metade daqueles que se casaram em 2022 e 2023 se divorciaram. E aí qual é o caminho que eles buscam então? Um meio termo entre o casamento e encontros casuais. Não quero ficar solteiro e solitário e também não quero ficar casado e infeliz. E o que então a maioria dos casais hoje faz é viver juntos numa união estável, sob uma compreensão de que se não der certo, não deu, a gente separa, a gente não precisa assinar nenhum documento, cada um vai viver a sua vida, faz aquilo que acha melhor. E quando não é viver numa relação instável como essa, o que acontece com a maioria dos jovens são relacionamentos sexuais fora do casamento. Aventuras casuais, esporádicas, porque nisso eles encontram satisfação para a sua vida sem se comprometer, sem buscar essa chancela da unidade, porque acham um absurdo se comprometer com alguém antes mesmo de terem compatibilidade sexual, de descobrir se o seu parceiro de fato é alguém com quem ele espera ter algum tipo de atração sexual. Mas de onde veio esse pessimismo? De onde veio esse desgaste do casamento? Por que números são tão pesados quando a gente fala de casamento? Ou por que, quando a gente conversa com as pessoas que estão casadas há muito tempo, elas são tão desanimadas sobre a relação? Essa ideia paradoxal de desencanto com o casamento moderno, ele veio de uma realidade fantasiosa sobre qual é o propósito do casamento. Um idealismo fantasioso sobre para o que o casamento de fato existe, e de uma expectativa exagerada, alimentada por uma mudança profunda na maneira como a cultura enxerga o propósito do casamento, a forma como a sociedade enxerga aquilo que deve ser o casamento. Então, a partir disso, eu e você criamos ideias exageradas, idealistas sobre o que nós devemos viver com o nosso cônjuge. E isso veio de onde, Jefferson? Isso veio do iluminismo do século XVIII e século XIX, que dizia para a gente que o sentido da vida não passou mais a ser o coletivo, as famílias, o outro, mas agora o sentido da vida passou a ser associado à ideia de liberdade do indivíduo, de escolher o estilo de vida que mais satisfaz a sua personalidade, aquilo que é bom para mim, aquilo que eu quero. É por isso que hoje eu e você ouvimos as pessoas dizendo: meu corpo, minhas regras, porque tem que ser bom para mim, tem que ser de acordo com aquilo que eu penso. É por isso que a gente canta com um sorriso no rosto dizendo: vem me fazer feliz porque eu te amo, porque tem a ver comigo. Quando na verdade eu e você deveríamos cantar: vou te fazer feliz porque eu te amo. Porque não é sobre mim, não é sobre a pessoa que fala, é sobre o outro. É isso que o Evangelho nos ensina. Mas o eu se tornou o centro de tudo. Se a coisa não estiver bem, então eu não quero. Se ele não mudar, eu não quero. Se ela não mudar, então eu vou voltar para a casa dos meus pais. Porque o eu se tornou o centro de todas as nossas relações. O casamento, então, foi sendo redefinido. Ele deixou de ser uma aliança diante e para a glória de Deus, entre dois pecadores que disseram sim, para se tornar o caminho de uma realização pessoal, emocional, sexual. Então, se isso é bom para mim, eu permaneço. A partir dessa lógica, então, os indivíduos passaram a se casar por si mesmos. Eu não sei se você viu, mas
Recentemente eu acompanhei a história de um homem, um publicitário, que ele convidou vários amigos e familiares para o seu aniversário. E quando as pessoas chegaram, não era um aniversário, era um casamento. Só que era um casamento consigo próprio. Isso aconteceu em Poços de Caldas. Ele estava casando consigo mesmo, sologamia, porque a lógica agora é os indivíduos passarem a se casar consigo mesmos, com o objetivo do quê? De promover o meu crescimento, a minha satisfação individual. E nesse modelo, o casamento só vale a pena enquanto ele serve para a minha realização, enquanto ele serve para mim. O amor, então, deixa de ser um compromisso e ele passa a ser um sentimento que ele existe enquanto estiver bom, enquanto estiver dando certo. A união deixa de ser aliança e vira tudo, vira um contrato condicional, até que isso aconteça, até que ele faça, até que ela faça. O relacionamento não está mais em primeiro lugar, não é mais sobre nós, é sobre eu, tem a ver comigo. Mas se o casamento, meu irmão, foi criado por Deus, como eu disse para vocês, não faz sentido algum, você que está aqui essa noite, você que busca compreender quem é o rei do seu casamento, aquilo que a palavra de Deus diz para nos orientar sobre o que é o propósito do casamento, não faz sentido nenhum você tentar compreender o casamento a partir das ideologias culturais, daquilo que a sociedade diz sobre o que define a realidade de um homem e uma mulher casados. A gente precisa, então, voltar ao princípio. Precisamos ouvir novamente o nosso Criador sobre o propósito do casamento. E aí a pergunta inevitável, quando eu e você, cristãos, homens e mulheres que desejam se submeter a Deus, devemos fazer qual é, à luz da Bíblia, o verdadeiro propósito para o casamento? Por que eu estou casado com essa mulher? Por que eu estou casado com esse homem? Então, anote isso se você está disposto a compreender essa resposta. O verdadeiro propósito do casamento só pode ser compreendido quando o vemos como uma expressão de adoração. Eu vou repetir isso para você. O casamento, o seu propósito, só pode ser compreendido quando eu e você o enxergarmos como uma expressão de adoração. E então, nós vamos entender qual é o propósito do casamento. Deixa eu te explicar melhor o que eu quero dizer com isso. Adoração sempre tem a ver com identidade, antes que você pense em alguma atividade. Então, o que significa isso, Jefferson? Significa que adorar é mais do que estar aqui essa noite, cantar hinos, levantar a sua mão e dizer que você ama Jesus e glorificá-lo. Isso é apenas uma expressão de adoração. Mas adoração não tem a ver com a nossa atividade propriamente dito, mas tem a ver com quem eu e você somos, tem a ver com a nossa identidade. Porque você é um adorador, você é uma adoradora. Então, porque você é um adorador e é uma adoradora, tudo que você pensa, tudo que você faz, tudo que você deseja, tudo que suas vontades, sua volição, suas ações, todas elas são moldadas por adoração. Tudo que você faz, adora. Tudo que você está pensando, adora. Tudo que você está trabalhando é adoração. Só que, nessa realidade, ser um adorador, então, significa vincular a sua identidade, seu sentido, seu propósito, a sua noção de felicidade a alguma coisa. E aí, meu irmão, ou você irá obter essas coisas, a sua identidade, o seu sentido, o seu propósito, a sua noção de felicidade, adorando a Deus numa relação vertical, entendendo que tudo que você faz é para a glória de Deus, que toda a sua vida glorifica a Deus, que tudo o que eu penso, meu corpo, minha vontade, minhas ações, meu casamento, a forma como eu lido com a criação, tudo isso glorifica a Deus. Ou você vai buscar adquirir
nas coisas criadas, numa relação horizontal, adoração. E aí, você vai descobrir que o seu coração é uma fábrica de ídolos. E tudo aquilo, como Midas, aquele deus da mitologia, que você tocar, vai se transformar em ouro, buscando satisfação para a sua vida. Porque você é um adorador. E tudo aquilo que você faz, ou irá glorificar a Deus, ou irá glorificar as coisas criadas. Porque você buscará nelas satisfação e contentamento para a sua vida. E o que isso importa para mim, Jefferson? Nenhum casamento sai ileso quando as pessoas procuram obter das coisas criadas algo que somente Deus poderia dar a elas. Nenhum casamento vai se sustentar se você buscar encontrar o propósito e a satisfação do seu casamento nas coisas criadas, naquilo que o mundo está oferecendo para você, nas propostas que a sociedade diz para você sobre o que deve ser o seu casamento. Você só encontrará, de fato, o propósito do casamento quando você entender que Deus é o centro dele, é o centro da nossa vida. E o que eu quero dizer com isso é que o centro do seu casamento, portanto, não é o seu cônjuge, não é o seu marido, não é a sua mulher. O centro do seu casamento, o que faz vocês estarem juntos, não deve ser os seus filhos, não deve ser o dinheiro que vocês conquistaram até agora, e por isso vai ficar difícil fazer um divórcio e fazer toda essa separação de bens. O que une um casal não são as coisas que vocês construíram ao longo da vida, por mais anos que vocês tenham, não é a cor do seu cartão de crédito, não é a cor bonita da sua casa, não é todo o luxo que vocês conquistaram. O propósito de um casamento não está nas coisas criadas. O propósito de um casamento está em compreender que tudo que nós fazemos, vivemos, tocamos, pensamos, é em fazer Deus o centro da nossa vida. Não o cônjuge, não o romance, não o eu, mas passamos a compreender que o casamento então não é fim, ele é meio. E por que ele é meio? Porque ele é um meio não para minha satisfação pessoal, não é aquilo que eu busco, não é o final me fazer feliz. É o meio para o qual Deus é adorado. E Ele é adorado quando eu amo o outro, como eu amo a mim mesmo. Portanto, meus irmãos, a dificuldade do nosso casamento não surge porque nós não nos amamos o bastante. Elas acontecem porque nós não amamos a Deus o bastante. E por isso nós buscamos nas coisas criadas a satisfação que somente Deus pode nos dar. A gente procura as respostas para o nosso casamento que só vamos encontrar na palavra de Deus. E pelo fato de não amarmos Deus o bastante, a gente começa a deixar de tratar o outro com aquele tipo de amor que faz um casamento funcionar, apesar dos defeitos do outro, apesar das dificuldades que temos, para a glória de Deus. Esse texto que nós lemos, vai nos dar uma pista sobre como a gente vive então um casamento para a glória de Deus, entendendo qual é o propósito do casamento. Nesse texto que nós lemos, existem 3 verdades importantes para que você possa compreender isso então que eu disse para você. 3 importantes verdades que vão nos dizer onde o casamento começa, onde o casamento floresce e onde o casamento reflete a beleza daquele que de fato é o Senhor do casamento. Dá uma olhadinha comigo no texto que nós lemos. No versículo 18, até o versículo de número 22, existem algumas verdades aqui que eu quero trazer para vocês, que vão dizer para a gente que o casamento começa quando eu e você reconhecemos a provisão de Deus, a provisão do Criador. O casamento começa quando a gente reconhece que Deus é aquele que provê tudo aquilo que a gente precisa. Dá uma olhadinha no versículo 18 que está escrito. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. E aí, porque Deus percebe que o homem estava só e que não era bom que ele vivesse dessa forma, o que o texto diz para a gente? Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Olha que interessante.
texto que nós lemos, ele está fazendo uma referência à criação. Capítulo de número 2 vai refletir algumas coisas que estavam acontecendo no capítulo 1. E se você conhece a história do capítulo 1 de Gênesis, você sabe muito bem que ali o Senhor está com a sua palavra, trazendo à existência aquilo que não existia. E disse Deus, e as coisas foram sendo criadas, e a cada ato criacional, você se lembra que Moisés diz para a gente que viu Deus que era bom. Deus criou isso era bom, primeiro dia, e Deus cria isso, e viu Deus que era bom, segundo dia. Mas aqui o autor está dizendo para a gente que o Senhor Deus viu algo que não era bom. Olha lá o que está escrito. E viu Deus e declarou: não é bom que o homem esteja só. Não significa que Deus fez alguma coisa errada, não significa que estava alguma coisa fora do controle de Deus, Ele é soberano, mas significa que o autor está dizendo para nós que o Senhor Deus estava complementando a sua criação, e esse complementar percebe que o Senhor Deus está dizendo: o homem está sozinho e ele não pode permanecer assim. Eu farei a ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E o que está acontecendo aqui, Jefferson? Deus olha para esse homem e providencia para ele algo, uma mulher que estava ali para lhe auxiliar e para lhe corresponder. Adão não está pedindo uma mulher. O autor não vai dizer isso para a gente. O autor não vai dizer para a gente que Adão orou ao Senhor e pediu ao Senhor uma mulher. Mas o Senhor Deus olha para Adão e percebe que havia animais com um casal, mas Adão não tinha alguém que lhe correspondesse da mesma forma. Olha o final do versículo 20, o que está escrito, a parte final do versículo 20. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que lhe auxiliasse e lhe correspondesse. Então Deus olha para essa situação e fala: poxa, isso não é bom que aconteça. O homem precisa de um auxiliador, ele precisa de uma mulher que irá corresponder a ele, que seja a ajudadora dele. Então, o Senhor Deus, quando olha para esse problema que estava acontecendo, ele resolve providenciando para esse homem uma mulher que lhe correspondesse. Como um Deus amoroso, esse Senhor olha para a necessidade e provê. E aí, meus irmãos, no versículo de número 21, você vai ver como que o Senhor fez isso. No versículo 21, Moisés vai contar para a gente a experiência da criação da mulher. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. E com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. Ao contrário de Adão, que foi criado do pó e da terra, Eva não foi criada do pó. O Senhor olha para a necessidade e ele provê para esse homem, a partir dele, uma mulher para que o ajudasse e o auxiliasse. Da sua própria costela, o Senhor faz Adão cair em um sono, e da sua própria costela, o Senhor forma Eva para que ela fosse criada para esse propósito de auxiliar e corresponder a Adão. Então significa o que, Jefferson? Que o Senhor provê a necessidade, e quando Adão olha para essa mulher, ele percebe que falta algo nele que está nela. E há algo nela que ela tem, que pertence a Adão. O que o Senhor está fazendo aqui é criar um ser a partir do outro, com o objetivo de complementariedade um do outro, não de independência, não de autonomia, não de meu corpo, minhas regras, não das minhas vontades, mas um senso claro de necessidade provida por Deus, para que esse casal agora fossem complementar um com o outro. Agora, o que é mais curioso é que isso é um presente divino. Deus olha para essa necessidade e entrega, cria, institui, dá a Adão essa mulher, e isso é um presente para ele. Tem uma piada pastoral que talvez o pastor insiste em contar algumas piadas às vezes, né, irmãos? E elas não são boas, mas eu espero não desapontar vocês. Uma das palavras que
nós podemos dizer no hebraico para homem é Adam, e daí vem a expressão Adão, e aí uma das outras palavras é Ish. Então, quando Deus cria o homem, Ish, ele vai e cria a mulher, Eva, e uma das palavras para mulher é Isha. Essa é o termo bíblico, hebraico. Então, Deus cria Eva, ela está lá num sono profundo, Adão vai lá, olha para ela e fala, uau, que mulher maravilhosa, como a gente vai ver aqui. Ele vai dizer, essa é então osso do meu osso, carne da minha carne, a primeira poesia. Mas aí Eva abre o olho e o que ela vê? É isso. Eu nem precisei dizer para você. Na minha linguagem profissional, isso é um BO, né? É um BO. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque a gente olha para o nosso cônjuge assim, com essa ideia. Mas olha onde eu quero chegar com você. Deus criou Eva, cada detalhe dela, formou os seus cabelos, formou o seu corpo, formou o seu nariz, formou os seus olhos, formou suas orelhas, formou sua volição, seus pensamentos, formou o seu coração. Deus formou cada detalhe daquela mulher a partir da costela de Adão. Isso significa, meu irmão, que Deus olha para uma necessidade daquele homem e Ele provê exatamente aquilo que ele precisa. Quando eu e você olhamos para o nosso cônjuge, a gente olha a partir desse modelo, dessa piadinha que eu disse para você. Sobretudo quando anos a gente já está casado, entendendo que a gente está, na verdade, com um grande problema para resolver. Mas se você começar a entender que o casamento começa a partir da ideia de eu e você reconhecermos que Deus proveu tudo aquilo que a gente precisa, então você não vai olhar para o seu cônjuge como um problema, mas você vai entender que Deus moldou cada traço do seu cônjuge, cada detalhe dele. Esse nariz de coxinha, foi Deus quem formou. Esse nariz aqui de muçulmano, foi Deus quem criou. Deus criou a cor do cabelo, Deus colocou a pigmentação na pele, Deus colocou a pigmentação nos olhos, Deus formou cada desenho da personalidade, da escolha do físico, de como seria a cor dos olhos, o tom da voz, a forma do nariz, o jeito de reagir, mais explosivo, mais italiano, mais silencioso, mais chorão. Deus formou cada detalhe, porque Ele é o artista divino, que conhece você melhor do que você mesmo, e sabe exatamente o que você precisa, a fim de que a sua relação, a sua vida, glorifique a Deus, e não as suas próprias vontades, não as suas próprias escolhas. O problema então, é que a sociedade diz para a gente como a gente tem que olhar. Em 2017, nós plantamos a Igreja Batista Urbana em Santo André. E aí, uma vez eu estava lá com um outro pastor, e um rapaz nos procurou dizendo que ele queria se divorciar da sua esposa. E ele tinha casado há pouco tempo, ele tinha mais ou menos 1 ano de casado com ela. E aí a gente ficou preocupado. Por que você quer se separar dessa mulher? Faz tão pouco tempo que vocês se casaram. E a resposta dele para a gente foi assim, poxa pastor, por isso mesmo, 1 ano e pouco que eu estou casado, ela já engordou não sei quantos quilos. Você está rindo? Nossa vontade era de esmagá-lo. Deus nos perdoe, mas essa é a verdade. Porque eu olhei para ele e falei assim, você não casou com uma esposa cara pálida, você casou com um manequim. Qual era a ideia de casamento que você tem quando você se casou com essa mulher? Onde você fundamentou aquilo que deve unir a sua relação com ela? De onde você tirou a ideia que tem a ver com agradar os seus desejos, as suas vontades? De onde você imaginou? Que visão errada sobre o casamento é essa? Que eu e você nos sentamos no trono de Deus e a gente diz que é sobre nós. Vem me fazer feliz, vem me atrair, vem me satisfazer, porque eu te amo, então você tem obrigação de ficar no manequim que eu quero. Não é sobre você,
é sobre compreender que o casamento começa onde Deus olha para você e diz: não é bom que você esteja só, eu vou te dar uma mulher que vai te auxiliar e complementar. Eu vou te dar um homem que vai te auxiliar, que vai estar disposto a morrer por você como Cristo morreu pela sua igreja. E quando eu te der, lembre-se que eu formei cada detalhe dele. Cada centímetro dessa unha encravada, fui eu que fiz. Eu fiz a fim de que essa unidade, ela não se dividisse, ela não se individualizasse, mas ela se complementasse um com o outro. Então, quando você olha para ele, quando você olha para ela, você vê que nela existe algo que está faltando em você. E você entende por que falta. Porque Deus viu que eu precisava de alguém, e então Ele me deu essa auxiliadora e essa ajudadora. Do jeitinho que ela é. Quando você olha para Ele, você percebe que você existe, você foi criada a partir de algo que falta nele, há algo em você que está complementando aquilo que Ele é. Então a gente não senta no trono da nossa arrogância, a gente não senta no trono do nosso egoísmo, a gente não senta no trono do nosso ego, mas a gente percebe então que não é sobre as nossas vontades, mas eu não gosto disso nele, eu não gosto disso nela. A gente percebe que Deus nos deu exatamente aquilo que nós precisávamos, porque Ele provê, de acordo com a sua vontade, todas as nossas necessidades. A esposa romântica tenta transformar o marido racional num clone emocional, porque ela é assim, ela é sentimento, ele não. O marido prático tenta transformar sua esposa em uma pensadora fria como ele é, racional. É assim lá em casa. Eu sou mais sistemático, a Thaís não. Vou contar uma coisa para você. Quando eu me casei com a Thaís, eu não tinha muita ideia dessa construção mais afetuosa de relação. Eu vim de uma estrutura familiar que afeto era uma coisa muito difícil. Então, porque eu não tinha essas expressões afetuosas, eu não sabia dar afeto. Para mim, afeto tinha a ver com necessidade suprida. Então ela falava assim: puxa, eu estou precisando de um sapato. Então eu ia, comprava o sapato e entregava. E esse era o meu jeito de dizer: eu te amo. Mas ela não precisava de uma expressão de amor que fosse um sapato. Ela precisava de que eu pegasse na sua mão. Ela precisava que eu a ouvisse. Ela precisava que eu tivesse 5 minutos com ela depois do trabalho para ela contar como foi o dia dela. Mas eu não conseguia entregar isso para ela. A esposa quer fazer tudo junto. O marido prefere fazer algumas coisas sozinho. Os pais da Thaís ensinaram ela a fazer tudo junto. Até ir na feira junto. Onde já se viu? Eu não sei o que é isso. Não consigo entender. E aí ela esperava a mesma coisa de mim. Porque ela trouxe das suas bagagens, da sua vida, ao longo dos seus 20 e poucos anos, com a sua família, todas essas histórias. E quando ela veio para o casamento, ela disse: poxa, tem que ser assim, porque eu aprendi assim. E eu trouxe as minhas bagagens também. E na minha relação familiar, era cada um por si, Deus por todos. Era assim, sobrevivência. Então, ela esperava de mim aquilo que eu não sabia que ela estava esperando e que eu não sabia dar. E aí, quando ela percebeu que não ia rolar feira juntos, a gente não ia sair com aquele carrinho passando no pé das pessoas. Então as frustrações começaram a acontecer. Puxa, não é como eu esperava. Ele é mais calado, ela é mais falante. Ela quer conversar sobre tudo e ele quer ficar em silêncio, processando as coisas. Ele começa a conversar e ela dorme às vezes, porque ela não aguenta. É assim lá em casa. Quando ela me pergunta: como foi o seu dia? Eu sou advogado, irmãos. Aí vocês imaginam, quando eu começo a dizer: excelentíssima senhora Thaís, ela capota. Ela já não aguenta mais. Então,
ela quer resolver o conflito na hora. Eu sou a parte bicuda da relação, vou confessar meu pecado para vocês. Quando nós brigamos, eu fico com aquele bico, e eu não quero conversar, eu preciso do meu tempo, eu preciso processar, vamos dormir de costas um para o outro. Eu não quero, mas Thaís não, ela insiste para que as relações não fiquem afetadas. Ela quer conversar, ela quer resolver as coisas na hora. Um gosta de planejar com antecedência, o outro é mais espontâneo e fala, quando chegar lá a gente vê, quando chegar lá a gente contrata. Um se irrita demais porque o outro organiza, o outro se irrita porque o outro é tão desencanado. Ela quer palavras, o outro quer gestos, ela quer tempo juntos, o outro valoriza serviço e tarefas. Talvez não sejam exatamente essas as tensões do seu casamento, que faz você olhar para o outro e dizer, onde que eu estava com a cabeça? Ela não tem nada a ver comigo, ele não tem nada a ver comigo. Talvez não sejam essas as tensões, mas eu sei que existem tensões, e essas risadas são de identificação, sem dúvida alguma. Você sabe quais são aquelas áreas que você gostaria que o outro mudasse, mas ele não muda? Hoje mesmo eu e Thaís estávamos conversando antes de vir para cá sobre exatamente esse ponto. Sobre áreas que às vezes a gente espera tanto que o outro mude e que ele não muda. E parece que essas coisas vão desgastando e deixando a gente desconfortável. É assim, de forma sutil ou não tão sutil, que a gente passa até questionar, não é se fez a decisão certa, mas perceba, será que de fato Deus, Ele resolveu me unir a essa pessoa? Será que de fato era esse o plano de Deus para a minha vida? E aí quando a gente não entende que Deus nos deu exatamente aquilo que precisávamos, e Ele nos deu e formou exatamente essa pessoa do seu jeitinho como ela é, para nos dar por sua providência, então a gente começa a questionar o Criador, e aí a gente tenta corrigir, a gente olha para aquela mulher na rua que a gente não deveria olhar, achando que ela vai ser melhor do que a nossa esposa. A gente olha para aquele homem do nosso trabalho, da faculdade, acreditando que ele é mais afetuoso, ele com certeza não vai deixar uma toalha molhada em cima da cama. E a gente começa a questionar o Criador, sabe como? Quando os nossos olhos começam a olhar para as coisas criadas e achar que nelas nós vamos encontrar a satisfação que somente Deus pode nos dar. Tudo que você faz é instrumento de adoração. Ou você vai adorar as coisas criadas, acreditando que elas trarão satisfação para a sua vida. Ou você adorará a Deus, entendendo que Ele deu e providenciou exatamente aquilo que você precisava, porque Ele cuida de você. Agora, quando a gente não entende o propósito de Deus com o casamento, a gente começa a questionar Ele com as nossas atitudes, naquelas conversas veladas, que quando a gente percebe que o cônjuge chega, a gente apaga, porque a gente tenta corrigir aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Desculpa te decepcionar, mas você não casou com a pessoa errada. Você não precisava de uma profecia, você não precisava de uma luz sobre a sua cabeça, iluminando a pessoa para que você descobrisse quem ela é. Esse casamento, essa união, é palco para a glória de Deus. Essa união com esse homem, com essa mulher, desajustado, e acredite, você vai entender melhor isso no sermão de amanhã de manhã. Por que ele é assim? Por que ele é assado? Esse casamento é palco a fim de que essa unidade na diversidade, ela complemente-se a fim de que Deus seja glorificado. E adorar esse Deus é reconhecer que você não é autossuficiente e que não é sobre você. Não é sobre os teus desejos, as tuas vontades, aquilo que você quer. Mas é sobre aquilo que Deus está fazendo na sua vida, e porque Ele está fazendo isso, você precisa dizer: Senhor, que a minha vida e o meu casamento te glorifique e te adore. Ele dá do jeito que dá,
e no tempo que Ele quiser dar, porque é Ele que provê tudo aquilo que a gente precisa. E quando isso acontece, meu irmão, e quando a gente compreende isso, tudo muda na nossa perspectiva. Você não começa a olhar para o seu cônjuge como um inimigo, você não começa a olhar para o seu marido como alguém que te detesta, você começa a olhar para ele e perceber que sim, existe coisas, espaço para mudanças, mas que ele é a bênção que Deus deu a você, a fim de que o seu nome fosse glorificado através dessa união. Você olha então para o seu cônjuge com alegria, com gratidão, porque quando a gente entende que tudo que temos foi Deus que nos deu, então a gente é grato a Ele por aquilo que Ele está fazendo na nossa vida. Você vê nele ou nela o cuidado de Deus com você, provendo aquilo que você precisava. Mas olha o final do versículo 18. No final do versículo 18, existe uma segunda verdade para você. E essa verdade é a seguinte: quando o Senhor Deus diz, farei para ele alguém que lhe auxilie e corresponda, o que o Senhor Deus está dizendo para mim e para você é que o casamento floresce quando nós nos rendemos à soberania de Deus. O casamento floresce quando eu e você nos rendemos à soberania de Deus. E o que você quer dizer com isso, Jefferson? Significa que você deve compreender que essa frase carrega, sem dúvida alguma, um peso teológico enorme. Ela descreve a mulher como uma parceira idônea, igual em dignidade, diferente em natureza, mas complementar no seu propósito. Quando o Senhor Deus está falando auxiliar e corresponder, não tem nada a ver com isso que a gente ouve pelas vozes da sociedade, dizendo que a mulher é menor, que o homem é maior, que ela precisa se submeter da forma subserviente. Não tem nada a ver com isso, e a gente vai entender isso num sermão que a gente vai conversar por aqui. Mas isso tem a ver que o Senhor criou a mulher com um caráter de complementariedade intencional, com um design que Deus fez apenas para que o homem servisse a mulher e a mulher servisse o homem, um se sujeitando ao outro e complementando o outro. Deus tira dele, Deus coloca nela para que eles se complementem. Deus chama o homem para liderar e a mulher para o auxiliar nessa liderança. E aí você me pergunta, tá bom, Jefferson, você diz que o casamento floresce quando eu me rendo a essa compreensão soberana de Deus do desenvolvimento desses papéis. A mulher que auxilia, não de forma subserviente, mas complementar, de forma idônea, e o homem que lidera. O que isso tem a ver com soberania de Deus? Tem tudo. Deixa eu te explicar então o que eu quero dizer com isso. Talvez você tenha sonhado com outro tipo de casamento, com outro tipo de cônjuge e até com outro cenário do seu casamento. Mas a sua história, meu irmão, não foi escrita por você. E por mais que você lute com isso, eu quero te dizer, quanto mais rápido você compreender que a sua história não é você que está no domínio dela, no controle dela, mais fácil vai ser para que você lide com as coisas dessa vida. Quando você compreender que está sentado no trono do universo, um Deus que por seus decretos estabeleceu todas as coisas, então você vai entender que os acontecimentos da vida não são um acaso e que você também não tem as rédeas da sua vida nas mãos. E toda vez que você toma as rédeas da vida nas suas mãos e tenta fazer as coisas do seu jeito, você talvez já tenha descoberto que geralmente você quebra a cara. E que no final desse arco-íris não tem um pote de ouro, não tem uma riqueza, não tem beleza, tem frustração. E isso, meu irmão, significa que esse drama do casamento, ele foi escrito pelo próprio Deus para você, porque Ele é soberano. Ele desenvolveu isso, Ele estabeleceu os papéis, Ele escreveu a sua história. Mas por que, Jefferson? Porque Deus quis, meu irmão. E essa é a forma mais simples que eu vou resumir isso para você. Porque Ele é o Criador de todas as coisas, soberano, e Ele estabelece a sua vontade segundo os seus desígnios. E isso significa que, num casamento, nós não vamos encontrar apenas momentos lindos, mas nós vamos encontrar tensões, contrastes, diferenças. E às vezes a gente não vai entender porque essas coisas acontecem, mas todas elas
estão sobre o propósito de Deus. Quando eu casei com a Thaís, eu me casei com ela em 2014. Eu e Thaís nos casamos em 9 meses, vamos fazer 12 anos juntos. E nós nos casamos pelo seguinte: eu tive uma irmã que teve um câncer terminal. Joelma teve um câncer que fez com que todos os seus movimentos do corpo se perdessem. A Joelma, em meses, foi perdendo os movimentos da mão, das pernas, os reflexos da deglutição, foi ficando acamada, até que então, completamente acamada, sem falar, sem se mexer, usando fraldas, comendo por uma sonda gastro. E eu, ajudando a cuidar da minha irmã, desesperado, buscando informações, conversando com pessoas, até que um amigo me disse assim: cara, conheço uma pessoa, se chama Thaís, é uma pernambucana brava, mas, cara, talvez ela possa, ela é da área da saúde, talvez ela possa te ajudar e te dar algumas informações. Então eu resolvi procurá-la. E então procurei a Thaís para perguntar coisas sobre linfoma, sobre sonda gastro, sobre como eu poderia trocar as fraldas da minha irmã. Mas aí a gente foi conversando, e ela quis saber mais sobre a Joelma, quis saber mais sobre a sua situação, quis participar mais da história. E em 9 meses, eu olhei para Deus e disse assim: não tira essa mulher da minha vida. O que eu quero dizer para você? Às vezes as coisas que acontecem na nossa vida, eu e você não conseguimos explicar. Mas Deus é soberano em seus propósitos. E às vezes até a dor e a tensão que você experimentou ou está experimentando, Deus está usando a fim de que através de vocês seu nome seja glorificado. E nessa situação que eu contei para vocês, que nos uniu, eu jamais imaginaria que 12 anos depois nós estaríamos aqui quando um amigo disse: olha, liga para ela para saber como a sua irmã pode tomar esse remédio, fazer essas coisas. Eu nunca pensei, mas quando eu me submeto aos planos de Deus para a minha vida, eu entendo que com Deus o carro não capota na curva. Ele não perde o controle da nossa história. Ele não chega atrasado. Ele conhece exatamente cada detalhe da sua história, cada lágrima que você derrama no travesseiro, cada situação que vocês estão passando. E acredite, a história está nas suas mãos, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele estabeleceu: eu vou criar alguém para auxiliar ele e para lhe corresponder. E ao mesmo tempo estava dizendo que estaria criando um homem que iria estar disposto a morrer por sua esposa, por sua mulher, como Cristo morreu pela sua igreja. Sabe por quê, meu irmão? Porque nesse momento eu e você compreendemos que a história não está no nosso controle. Não importa quanto você ganhe, não importa qual seja o seu status, não importa qual é a bandeira do seu cartão de crédito, quantas viagens você faz no ano, quando a dor, quando o caos bater na sua porta, você não conseguirá sozinho lidar com as coisas. Então Deus olha e diz assim: eu vou lhe corresponder, eu vou lhe auxiliar, e eu vou dar alguém a você para fazer isso, porque eu sou soberano sobre todas as coisas e sobre a sua história. Então nesse momento você tem 2 opções: ou você adora a Deus na sua vida, entendendo que Ele é soberano, e Ele celebra as diferentes histórias e acontecimentos, e mesmo que as coisas não estejam bem, Ele vai usar tudo isso a fim de que o seu nome seja glorificado. Ou então você desonra a soberania de Deus, tentando reescrever a sua história do seu próprio jeito, tentando dizer para Deus o que é melhor para te auxiliar e te corresponder, tentando dizer para Deus que Ele não tem poder para usar, inclusive as dores e as tragédias da nossa vida, para nos abençoar,
para fazer coisas grandiosas na nossa vida, como 2 filhos maravilhosos. Que Deus não tem poder de transformar tragédias a fim de que o seu nome seja glorificado. Você tem 2 opções: olhar para o seu casamento destruído e caído e dizer que Deus não pode usar mesmo as coisas difíceis que vocês estão passando, a fim de que Ele redima essas coisas e Ele transforme até a dor mais difícil em instrumento para a sua glória e para o seu louvor. E é por isso que tantos casamentos fracassam, é por isso que tantas famílias se destroem, porque elas tentam funcionar fora da rota do Criador, fora da sua soberania, mas na minha soberania. Mas adorar a Deus, irmãos, é se submeter ao seu governo. Adorar a Deus é se submeter ao seu controle, inclusive nos papéis, nos limites e nas expectativas do nosso casamento. No versículo 23, então, você vai entender o que deve acontecer quando a gente se submete a Deus. No versículo 23, então Adão diz: esta sim é osso do meu osso e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Essa é a primeira poesia bíblica, é a primeira declaração de um homem para uma mulher. É Adão dizendo: esta sim. Quando a gente olha para o hebraico original, a gente vê que o autor está dizendo assim, esta vez. Ou, em outras palavras, ele está dizendo: esta afinal. Uau! Ela chegou, ela veio ao meu encontro. É o grito de quem reconhece a soberania e a bondade de Deus na sua vida. Esta sim. Será que a gente consegue olhar para o nosso cônjuge e dizer a mesma coisa? Senhor, não é fácil, mas esta sim, este sim, e este é o grito que eu reconheço, que eu não sou soberano sobre a minha vida, mas que você é, e que o Senhor deu, por sua provisão, exatamente aquilo que eu precisava. Quando você começar a celebrar o Deus que moldou você, criou você, que te formou do jeito que você é, quando você começar a celebrar o Deus que conduziu você ao outro e uniu vocês dois, suas histórias, apesar da dor, apesar das tragédias, eu tenho certeza que vocês têm histórias muito mais interessantes do que as que eu contei aqui para vocês. Mas quando você celebrar a esse Deus que une propósitos, une histórias, para que o seu nome seja glorificado, você vai parar de se irritar com as diferenças do outro. Você vai parar de se irritar com as tragédias. Você vai parar de lamentar os problemas e você vai começar a celebrar a forma como Deus usa tragédias e tempestades e caos a fim de que o seu nome seja glorificado, porque Ele é o Rei que merece toda a nossa adoração. E então você vai poder dizer: esta sim, este sim, obrigado, Senhor, teu nome seja glorificado. Para encerrar, no versículo de número 24, está a terceira e última verdade do nosso casamento. A terceira e última verdade do nosso casamento vai dizer para mim e para você que o casamento reflete a beleza da unidade na diversidade. O casamento reflete a beleza da unidade na diversidade. A gente já entendeu que o casamento, ele é esse espaço que eu compreendo que Deus cria exatamente por sua provisão aquilo que eu preciso. Nós já entendemos então que esse Deus, Ele é o Deus que nos chama a compreender que Ele é soberano sobre todas as coisas. E agora, Ele vai dizer para a gente que o nosso casamento vai ser belo quando nós entendermos que a unidade brota da diversidade. Eu não sei se você já percebeu, mas em aconselhamento pastoral é muito comum a gente ouvir isso. E a gente ouve casais que estão passando por problemas dizer assim: pastor, ela é totalmente diferente de mim. Pastor, ela gosta de gato. Eu já ouvi isso num aconselhamento pastoral. E a gente acha que diferenças são razões pelas quais eu e você devemos encontrar justificativa para nos separar.
Porque a gente entende que casamento tem a ver com encontrar a tampa da panela, aquilo que se encaixa perfeitamente, aquilo que é igual. Da onde eu e você tiramos isso? Das vozes da sociedade que clamam pela nossa fidelidade. Mas olha o que diz o versículo 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Deixa eu mastigar isso para você. Deixará pai e mãe. Por essa razão, ou seja, eu já disse tudo o que eu fiz. Daqui do versículo 18 eu já mostrei para vocês que eu provi, eu já mostrei para vocês que eu sou soberano, eu já mostrei a forma como vocês devem me adorar. Agora, por essa razão, deixa eu dizer para vocês, o homem deixará pai e mãe. Sabe o que significa isso? Uma união pública e permanente. Significa que o casamento reflete a beleza de uma aliança pública e permanente. Deixará o papai, deixará a mamãe e se unirá a uma mulher. Deixar pai e mãe significa que daqui para frente todo mundo vai saber que você não faz mais parte daquela relação, daquela família, e que agora você tem uma nova família, uma nova instituição, uma nova casa, um novo lar. E isso, tal como é com a nossa primeira família, pai e mãe, é para sempre, é permanente. Significa que uma vez que você disse sim para essa mulher, você nunca mais vai poder dizer sim para outra. Significa que quando você disse sim para esse homem, você disse não para todos os outros. Significa que agora essa mensagem você está dizendo para o mundo: eu não vivo mais de acordo com aqueles padrões, eu não vivo mais de acordo com aquela ideia, agora eu sou deste homem e esta mulher é minha. E é isso que o texto diz quando se unirá à sua mulher. É público e é uma união profunda e exclusiva. Não é se unirá a uma mulher, mas a sua mulher. É exclusivo, é uma unidade profunda. Esta linguagem de compromisso pactual revela a mesma linguagem pactual que tem na Trindade. O Pai, o Deus Pai que celebra e que reflete a beleza do Filho, e do Filho o Espírito. Essa unidade que existe entre a Trindade e o Espírito, revelando o Deus Pai e o Deus Filho, ela é revelada aqui para nós. O matrimônio descreve essa relação de Deus com o seu povo e entre eles na Trindade. E uma só carne, significa que isso é uma unidade completa, integral, profunda, de solidariedade nessa relação. Sabe o que significa então uma só carne? Talvez eu te frustre. Mas uma só carne significa que não existe mais a sua cama e a cama dele. É uma só carne. Não dá mais para dormir no sofá quando as coisas não vão bem. Vocês precisam resolver as coisas, porque vocês não podem mais ficar separados um do outro. Tem algo nela que falta em você, que Deus usou para formá-la, a fim de que ela fosse exatamente aquilo que você precisa. E tem algo em você que é o que falta nele, e você precisa complementá-lo, porque não existe uma feminilidade perfeita que se desenvolva se não for na beleza da unidade com esse homem que Deus te deu. Não existe. Por mais que as vozes do feminismo gritem, não existe nada mais belo do que a compreensão da unidade. Significa que não tem o seu dinheiro e o dinheiro dela. Significa que vocês são um só em propósito. Significa que agora, a partir de hoje, vocês compreenderam que na relação de Deus, nessa intimidade do casamento, é integral, é profundo, é solidário, é uma relação única e completa. Não é apenas intimidade física. É unidade integral que abrange alma, corpo, finanças, decisões, sonhos, criação de filhos, vida espiritual. Uma só carne, uma só pessoa, uma só relação. E aqui está o ponto, meu irmão. Essa unidade só é possível quando existe diversidade.
Não se trata de dois iguais se fundindo, mas de dois diferentes sendo moldados por Deus para formarem um só. E a imagem que eu quero te mostrar é de um quebra-cabeça. Você nunca vai ver a imagem do quebra-cabeça completa, o desenho completo, encaixando peças iguais. Você só vai conseguir descobrir a beleza da imagem que tem naquele desenho quando você juntar peças diferentes. Elas vão se encaixar, elas vão se adaptar à outra, e então você verá a beleza do desenho. Oh, uau! Era isso então o desenho, era essa imagem que Deus tinha desde o começo, é exatamente isso. A diversidade promove a unidade, então para de achar que aquela menininha do escritório é a sua tampa da panela, para de achar que aquele homem que você viu, ele é melhor do que o seu homem, porque vocês gostam da mesma coisa, vocês gostam dos mesmos lugares. Esquece, isso é mentira de Satanás para você, para destruir, para te colocar na estatística do IBGE. A vontade de Deus para mim e para você é que você entenda que o casamento reflete a beleza quando homens e mulheres diferentes entendem que a diversidade promove a unidade. Tem algo nela que falta em mim, e tem algo em mim que é exatamente o que ele precisa. Então, Jefferson, o que você está dizendo? Que essa unidade, em que é pública, em que agora é exclusiva, é única, é Deus criando uma relação entre pessoas diferentes, onde o amor não se constrói pela igualdade, mas pela complementariedade das diferenças. No casamento, a gente continua compreendendo, meu irmão, que essas diferenças não servem para nos distanciar ou para nos atrapalhar, mas no casamento a gente continua acreditando que elas servem para nos unir, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. E aí talvez você está se perguntando, Jefferson, o casamento então não foi criado para me fazer feliz? Não, sinto te decepcionar. O casamento não foi criado, embora nele a gente encontre felicidade e satisfação. Mas o casamento não é sobre você. O casamento não é um lugar para te fazer feliz, mas para tornar essa relação uma parábola viva do Evangelho de Jesus, a fim de que quando as pessoas olharem para você, olhar para a sua família, olhar para o seu casamento, elas vejam unidade na diversidade, tal como a Trindade revela isso para mim e para você. Um único Deus, três pessoas, diferentes em seus papéis, mas únicos e iguais em seu poder, atuando. A verdadeira, então, unidade do casamento não vem de compatibilidade total, nem da negação das diferenças. Vem de transformar nossas diferenças num palco, para que a unidade promova a glória de Deus. Depois de tudo isso, então, que a gente viu, a verdade que fica clara para mim e para você, irmãos, é a seguinte: o casamento não é um fim em si mesmo. O propósito do casamento não é sobre você ser feliz. Não é vem me fazer feliz porque eu te amo. Ele não existe para satisfazer nossas expectativas ou realizar nossos sonhos pessoais. O casamento foi criado por Deus. Ele é sustentado por Deus e existe para a glória de Deus. Mas a verdade é que eu e você falhamos nisso. Nossos casamentos vão carregar feridas. Nossos corações vão ser naturalmente inclinados a adorar a gente mesma, adorar as nossas próprias vontades e não a Deus. E é por isso que o casamento precisa de redenção. Ele precisa não de 7 passos, não de que eu sou o Jefferson da Thaís e a Thaís é a Thaís do Jefferson. O casamento precisa de Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que de fato nos amou primeiro, apesar da nossa incapacidade, apesar dos nossos erros, apesar das nossas diferenças, Ele olhou para mim e para você e nos amou primeiro. Apesar dessas imperfeições e pecados, Ele se entrega por você. E é por isso que Ele é o nosso verdadeiro auxiliador
e complementa as nossas vidas segundo o seu cuidado provedor para as nossas vidas. Ele é o reflexo daquilo que a família representa. Ele é tudo aquilo único capaz de amar de verdade, de perdoar de verdade e viver dessa forma comigo e com você, a fim de que eu e você sejamos parábolas desse amor, desse auxílio, desse perdão para com o nosso cônjuge, para com a nossa família. Ele não nos amou quando éramos compatíveis. Ele não nos amou quando a gente era atraente. Ele não nos amou quando a gente tinha condições. Ele nos amou quando nós não éramos compatíveis a Ele. Quando nós não éramos atraentes. Quando nós fedíamos o pecado. Ele nos amou quando a gente éramos inimigos de Deus. E ainda assim, Ele nos amou até o fim. E não se separou de nós. E não nos abandonou. Ele nos amou até a cruz, até a morte. Portanto, é só quando eu e você olharmos para esse amor e transformarmos a nossa relação em um palco que glorifica a Deus e não que glorifica as coisas criadas, é que o casamento de fato será transformado. É só adorando a Deus em Cristo que a gente consegue amar o outro como a gente não consegue amar, apesar das nossas limitações. O amor no casamento não começa no outro. Sabe onde que ele começa, meu irmão? Ele começa na cruz. E esse é o propósito do casamento. Glorificar a Deus, apesar de quem somos, apesar do outro. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Se você puder, segure na mão da sua esposa, do seu marido. E talvez quando você for fazer essa oração, seja interessante você olhar para essa pessoa que você está com a mão dada, olhando para ela como alguém que Deus proveu exatamente aquilo que você precisava. Eu sei que tem feridas, eu sei que tem dores, eu sei que tem marcas, mas você não vai mais olhar para isso, porque você já entendeu que o propósito do casamento não é sobre as coisas que acontecem. Não é isso que define o casamento. Mas você vai entender que Ele é soberano. E Ele pode usar até as coisas mais difíceis dessa relação, as mais tristes que vocês já passaram juntos. Porque essas coisas não são algo que está fora do seu controle, do seu poder, porque Ele é soberano sobre todas elas. Você vai pegar as histórias mais tristes, você vai pegar os desafios mais complicados que vocês passaram, e você vai dizer: Senhor, obrigado porque ela estava aqui, porque ele estava aqui, porque ela me auxiliou, porque ele me auxiliou, porque foi o Senhor que me deu tudo aquilo que eu precisava. Transforma essas tragédias, redime a minha história, redime o nosso casamento fracassado e faz dele palco para o teu nome ser belo, engrandecido, glorificado. Deus, eu oro por essas famílias hoje e oro pelo poder que há na tua palavra, não porque somos bons, porque nós somos homens e mulheres falidos. Nossas histórias são marcadas por coisas que geralmente nos entristecem e nos marcam. Mas Deus, reconhecemos quem Tu és, aquele que está sentado no trono do universo, que criaste todas as coisas visíveis e invisíveis, aquele que chama as estrelas pelo seu nome. Faz o que não podemos fazer, vai onde não podemos ir, sara as feridas que nós já não conseguimos mais sarar, faz brotar no nosso coração um amor que não emana da nossa capacidade, mas que emana da cruz, que compreende que apesar de quem somos, o Senhor nos amou até o fim, mesmo quando éramos inimigos de Deus, mesmo quando nada nos atraía ao Senhor,
o Senhor nos amou. Que homens possam desistir de propósitos errados, que mulheres possam desistir de propósitos errados e definirem sua relação em uma relação que o propósito é servir ao Senhor, servindo o seu cônjuge, a fim de que o teu nome seja glorificado, porque este é o propósito do casamento. É assim que eu oro, grato, em nome do teu Filho Jesus. Amém.